Olá, meus queridos. Mais um dia nós estamos aqui para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Eu falei para você que eu estaria trazendo o meu testemunho, um pouquinho, né? O meu testemunho da minha conversão. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Mas antes eu quero ler um texto para que você possa entender um pouquinho do que eu quero dizer. Isaías 41, eu vou ler com você a partir do versículo 13. Nos diz assim: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante. Com muitos dentes, você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago, o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses, façam alguma coisa, boa ou má, para que nós nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Versículo 27. Desde o princípio eu disse a Sião: Veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e ninguém há entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas, não passam de um sopro e de uma nulidade. Queridos, eu não quero estar falando aqui desse final, mas vai servir, por isso eu li um pouquinho mais. Eu quero estar falando aqui dessa parte do 13 até o versículo 20, onde mostra aquilo que o Senhor opera nas nossas vidas, como o Senhor trabalha, como o Senhor nos mostra que Ele tem muito para as nossas vidas, que Ele realmente faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque a palavra nos diz aqui que o Senhor não nos abandona, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos torna um debulhador novo e cortante com muitos dentes. O Senhor trabalha nas nossas vidas de uma maneira especial. Nós nos regozijaremos no Senhor, no Santo de Israel. E aqui fala, né, que ele vai pôr no meio do deserto, no meio do ermo, fala que ele vai transformar, que ele vai colocar todas essas árvores, todas essas coisas maravilhosas, vai transformar o deserto num lugar fértil. Queridos, como eu posso dizer
que foi a minha conversão. Primeiro, eu fiquei um tempão eu conhecia a palavra do Senhor desde pequena, quando eu era um bebê, ou de repente ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, meu pai, o sonho dele era que eu fosse uma freira, e por um tempo assim, eu vi ele falando daquilo. Acho que quando eu era pequenininha eu até gostei um pouquinho da ideia, mas o tempo foi passando, olhando os meninos bonitos, falei, eu não quero ser uma freira. E até que com o passar do tempo ele compreendeu que não era o meu dom. Mas o tempo passou. E aí, quando eu comecei a namorar meu esposo, eu me afastei da igreja, 2 anos de namoro, mais 8 depois de casada. Quando eu já estava com a minha filha de 2 anos, minha primogênita, passeando um dia em frente à igreja, eu escutei um louvor tocando, eu olhei lá dentro, parecia que estava muito gostoso, muito agradável, e eu passeando de carrinho ali na frente com ela, empurrando carrinho de bebê, eu entrei com ela na igreja, e não era um momento de oração tradicional, como sempre acontecia, era um momento especial aquele, onde, os carismáticos, né? E eu senti como se a minha filha tivesse sido recebida por Deus dentro da igreja, porque era um momento muito especial, estava tendo louvor para o Senhor, uma adoração especial, e eu nunca tinha participado daquilo, e eu gostei demais. E me tocou muito o coração. E eu comecei a voltar aos poucos para a igreja. E eu comecei a ler a palavra do Senhor em casa. Esse era um período que eu estava passando já há alguns anos, muito difícil na minha vida, de muitas dores, de muitas lutas, mas a palavra do Senhor, ela é clara ali em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as nossas dores, as nossas lutas, as adversidades, as tribulações. E eu passando por essas lutas, por essas adversidades, comecei a buscar ao Senhor, já estava buscando ler a Bíblia em casa. Meu pai, que gostaria que eu fosse freira, né? Ele havia me dado essa Bíblia e eu comecei a ler ela todos os dias. Todos os dias lendo a palavra do Senhor. No início eu deixava ela aberta ali em cima da estante, no Salmo 91, como era costume na época. Quantas vezes ficava ali exposta. Se eu abrir aqui no Salmo 91, ela vai estar bem mais amarelada do que no restante dela. E aí eu falava, mas tem muito mais aqui, não tem só o Salmo 91. Eu tenho que buscar conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. E eu comecei a buscar outras palavras, Salmo 23, que era tão conhecido. Aí comecei a ler aleatoriamente. Depois, assim como eu já disse em alguns vídeos aqui, eu li Provérbios, onde falava que quanto mais nós lêssemos da palavra do Senhor, mais nós teríamos sabedoria, mais nós teríamos entendimento. Eu vi que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Queridos, eu comecei a ler a palavra do Senhor e eu lia 1 hora, 1 hora e meia, praticamente todos os dias, buscando mais o Senhor. E eu via, quanto mais eu lia, como essa palavra eu me enchia, o meu coração se enchia, eu sentia Deus falando comigo, eu sentia Deus tratando comigo as dores que eu estava vivendo naquele momento. Eu sentia muito a presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela não vem vazia. Quando nós pedimos para o Senhor trabalhar no nosso coração, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele fala conosco. Queridos, só que na época eu era muito, antes, né, de voltar para a igreja, eu era muito devota de Aparecida. Na realidade, eu pouco falava com Deus. Pouco eu falava com Deus, mas era tudo que eu pedia era para Aparecida. Se ia fazer as orações, era daquele jeito que a gente sabe, né? Um Pai Nosso, 10 Ave Marias. E aí eu comecei, vendo a palavra de Deus, perceber que não era aquilo que o Senhor queria de mim. Ele queria uma entrega maior, Ele queria que eu estivesse na presença dEle de todo o coração. E eu comecei a mudar os meus pensamentos aos poucos.
Diante de tudo isso que nós vimos nos últimos vídeos, se você não viu, volta nos últimos dias, olha, acho que os 3 últimos vídeos, né, que eu estou comentando um pouquinho sobre isso dentro da palavra de Deus, agora que eu estou colocando o meu posicionamento, aquilo que eu penso, queridos, e certo dia, sai, Léo. Certo dia eu estava com o coração assim muito quebrantado pelo Senhor. Meu pai, ele não gostou que eu me converti, mas eu falo que a culpa de eu ter me convertido foi dele, porque ele me deu a minha Bíblia, né? Foi lendo ela que eu fui mudando os meus pensamentos. E certo dia eu cheguei assim, ainda sem um conhecimento que hoje eu veria diferente, que eu entendo que só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas, de acordo com aquilo que eu ainda conhecia, o pouco que eu conhecia na época, eu cheguei, me coloquei na frente, de joelho, né, e falei, ó, Maria Aparecida, né, porque é tudo uma só no caso, falei, se você estiver me ouvindo, eu quero que você entenda que a partir de hoje, eu não vou mais rezar para você. A partir de hoje, porque assim, se você estiver me ouvindo, você sabe que a palavra de Deus me mostra que só a Ele eu devo adorar. Então, você conhece a palavra do Senhor. Então, se você estiver me ouvindo, a partir de hoje, não se entristeça comigo, mas a minha adoração não vai ser mais para você. Foi a maneira que eu tive de me desligar na época. Falei, ali apresentei outras coisas, já tenho mais de 25 anos, mais de 26 anos, então não me recordo exatamente, mas eu fiz uma oração meio que me desvinculando e entrega, porque assim, queridos, se Maria, eu estou colocando o meu ponto de vista, tá? Com todo respeito a quem está me ouvindo, se Maria fosse onipotente, onipresente, onisciente, ela iria compreender por completo que a minha adoração só pode ser para Deus. Porque é o que a palavra de Deus me ensina. A palavra do Senhor me ensina a obedecer a ela. Ela é o nosso manual de vida, é o nosso manual de instrução, é o guia dos nossos caminhos. Então, meu coração ficou muito tranquilo nesse sentido. Eu meio que fiz uma despedida e me desvinculei. Depois disso, eu até pedi perdão ao Senhor, porque eu sei mas foi a maneira que eu tive naquele momento de continuar. E a partir daí, mesmo dentro da mesma igreja, eu passei a não mais dobrar os joelhos lá na frente, nos pés da Aparecida, e toda a minha adoração foi para Deus. Quando chegou o mês de outubro, que aqui a padroeira é a Aparecida, eu acabei não conseguindo mais ir na igreja. Eu fui a primeira vez, porque quando nós vamos, agora é claro, né, óbvio de que igreja eu estou falando, né? Quando nós vamos na igreja, numa missa normal, a missa tradicional, ela é totalmente para Deus. As palavras ditas ali, que são palavras maravilhosas, são totalmente para Deus. É adoração ao Senhor. Mas isso eu estou falando da minha época. Eu me converti no início de 2000. Então, até 99, as missas, elas eram totalmente para Deus. Só que quando chegava o mês da padroeira, aí era voltado para a padroeira da igreja. E ali naquele mês de outubro de 99, eu não fui mais na missa. E quando chegou fevereiro, que eu fui convidada para ir para um retiro, meu esposo até duvidou que eu iria, falou, não, ela é católica, apostólica, romana, beata, que era assim que ele costumava falar a meu respeito. Ele falou, ela não vai. A hora que me convidaram, eu fui por ele. Eu fui por ele, porque não foi por mim, eu fui por ele. Quando eu cheguei lá, eu falei, isso era tudo o que eu queria. E eu não sabia que existia. Eu fiquei apaixonada, porque eu sempre dizia, meu tio era ministro, eu falava para ele, tio, eu quero mais. Se ele estiver me vendo, ele vai lembrar disso, um dia que nós tivemos uma conversa bem profunda. Eu falo, tio, eu quero mais, a Bíblia me mostra que tem mais. O que é esse mais? É ser cheio do Espírito Santo, você sentir o toque do Espírito Santo, o trabalhar dele, essa palavra maravilhosa que fala dele, esse toque dele,
que Ele transforma aquilo que é deserto em terra fértil. Ele cura as feridas, Ele transforma as nossas vidas, Ele transforma estéril em mãe de filhos. Ele tira o pobre do lixão e coloca entre os príncipes de Deus. O Senhor trabalha nas nossas vidas de maneira extraordinária. Então, se eu puder colaborar com você de alguma maneira, para que você possa compreender um pouquinho mais desses vídeos anteriores, eu gostaria de te falar muito mais, mas o nosso tempo é curto. Mas se eu puder ter colaborado com você de alguma maneira, uma coisa eu te digo, assim como nós vimos aqui mesmo nessa palavra, o final dela, a nossa adoração é para o Senhor. O restante, não é para Ele. Nosso coração tem que estar voltado por completo ao nosso Deus. O que Ele pede de nós? Que nós o adoremos, que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ele não divide a nossa adoração, Ele não divide o nosso coração. Ele nos quer por completo na presença dEle. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Hoje eu vou deixar para você fazer essa oração, eu vou orar para você no particular. Amém? E que você ore aí onde você está. Fica com Deus, fica na paz. E que assim como Deus fez na minha vida, Ele venha fazer na sua de uma maneira extraordinária, de uma maneira especial. Creia, o Senhor, Ele não tem filhos prediletos. O que Ele faz na minha vida, Ele faz na sua. Ele ama você e você não está vendo esse vídeo à toa. O Senhor quer algo com esse vídeo contigo. Que Ele te abençoe imensamente. Fica na paz.